Está grato hoje de manhã, só faz um sinal. Amém. Deus é bom. Está grato para congregar. Faz um outro sinal. Deus é bom. Este mês nós estamos a abordar um versículo, um tema. Neste versículo que é Isaías 54, no início de versículo 14. Conseguem pôr lá acima para nós vermos Isaías 54 na parte inicial do versículo 14. E diz assim: com justiça serás confirmada. Isto é uma palavra profética para o povo de Israel, mas também para o povo de Deus. É um versículo profético também para nós. Com justiça serás confirmada. Justiça fala não da nossa justiça, que nós temos aquele desejo de alcançar, de ter os nossos direitos. Não fala acerca de justiça social. Muitas vezes isso está muito em moda, de lutar pela justiça social por causa das pessoas que sofrem opressão social. Mas esta justiça fala acerca de Jesus, que é a nossa justiça, em que Ele tomou o nosso lugar, indo para a cruz, sacrificando a sua vida para que nós não tivéssemos que morrer na cruz para os nossos pecados. Então, esta justiça fala acerca da pessoa de Jesus e através de seu sacrifício nós somos justos. Então, com justiça nós estamos confirmados. Pela justiça do Senhor, nós somos confirmados. Nós temos um lugar de sermos justos perante o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. A segunda parte diz: estarás longe de opressão, porque já não temerás. Hoje nós vamos estar a focar nesta segunda parte, que é: estarás longe da opressão. Para mim isto faz uma confusão, porque diz assim: com justiça serás confirmada, e depois diz: estarás longe da opressão. Por que é que isto faz uma certa confusão? Porque muitas vezes nós queremos estar longe da opressão e nós sentimos este afastamento da opressão quando nós encontramos a justiça do Senhor e Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Quem sentiu esse afastamento da opressão ao encontrar Jesus? Faz um sinal. Algumas pessoas, eu vou perguntar outra vez porque alguém está a dormir hoje de manhã. Quem sentiu este livramento da opressão quando encontrou com Jesus? Amém? Então, mais algumas pessoas. No final, eu vou convidar-vos para encontrar com Jesus, para realmente estar longe da opressão. Quando nós encontramos Jesus, sendo a nossa justiça, nós entramos numa posição de afastamento da opressão. Porque o inimigo larga a nossa vida e que nos oprime já não oprime mais. Amém? Isso são boas novas. Agora, esta expressão estarás longe da opressão não é somente algo que acontece uma vez na nossa vida, mas é algo contínuo, diariamente estaremos ou continuamente estamos longe da opressão. E a opressão aqui também não é uma opressão meramente externa à nossa vida. Nós podemos perguntar: eu sinto livre da opressão, aquela pessoa que estava a tentar tramar-me já não quer tramar a minha vida. Eu agora estou livre disso. Mas nós sabemos que a opressão aqui não é meramente algo externo à nossa vida. Quando nós encontramos Jesus, muitas vezes a opressão que nós sentimos livres de é uma opressão interior. Amém? Uma opressão que assola a nossa alma, que perturba a nossa mente, que até às vezes atrofia o nosso corpo físico. Esta opressão é muito mais para além de algo externo. É algo interno à nossa vida. É algo que subjuga a nossa vida. Em outras versões diz que estarás longe da tirania. Não sei se na vossa tradução diz isso, mas em outras versões diz tirania.
Por quê? Porque é algo que nos subjuga, algo que nos oprime, algo que limita, algo que governa a nossa vida, como não é um governo agradável, mas algo opressor. E aqui a palavra é clara, que nós vamos estar longe da opressão. Agora, o que faz-me alguma confusão é que realmente nós somos justificados através da obra da cruz. Realmente nós somos feitos livres de toda a opressão. Nós somos libertos de toda a opressão. E isso acontece no momento da nossa conversão, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Mas, queridos, eu estou salvo desde os meus 5 anos, então já são muitos anos, já não tenho mais 5 anos, graças a Deus. Eu tenho mais do que 5 anos, tenho 47 anos. Então já há 42 anos que eu estou a caminhar com Jesus. Agora, se eu sou honesto convosco, há muitos dias em que esta segunda parte de estarás livre da opressão não é uma realidade na minha vida. Porque há alturas na minha vida, nesta caminhada bastante longa com o nosso Senhor, em que eu sinto oprimido. Não somente de uma forma externa, mas muitas vezes até de uma forma interna, em que eu sinto aquele coração que já não bate com amor, mas está assim meio amargurado. Que aquela mente que em vez de ser uma mente renovada, uma mente, uau, Deus está a renovar a minha mente está negativa. Até o meu falar começa a ficar um falar negativo. E eu sinto oprimido. Isto acontece só comigo? Não? Graças a Deus. Estava a ficar preocupado. São santos aqui na sala. São pessoas completamente livres, graças a Deus. Mas eu estava a ficar preocupado comigo mesmo. Mas ainda bem que vocês são honestos. Ao longo da nossa caminhada, nós conseguimos identificar que há muitos momentos em que esta realidade não é a realidade da nossa caminhada. E ao longo destas últimas semanas, eu tenho estado a meditar muito sobre esta caminhada com o Senhor. E porquê que há muitos momentos em que esta verdade de estar longe da opressão não é a minha realidade. E talvez não é a vossa realidade. Então, hoje eu vou abrir um pouco de um estudo que eu tenho estado a fazer, e é um pouco porque é um estudo bastante intenso e longo. Eu não quero estar a ocupar todo o dia de domingo, porque eu sei que vocês têm muitas outras coisas para fazer. Então, eu vou abrir um pouco este estudo que eu tenho estado a fazer acerca desta liberdade plena que nós podemos ter em Cristo Jesus. Amém? Quem quer esta liberdade? Quem quer experimentar esta liberdade na sua vida? Amém? Glória a Deus. Ainda bem que algumas pessoas querem esta liberdade. Ainda bem. Então vamos lá nesta viagem. Este livramento da opressão, eu vejo que é algo que acontece uma vez na nossa vida, na nossa conversão, em que, uau, nós somos libertos. Uau, nós somos justificados pela obra da cruz, mas depois também requer uma continuidade neste caminhada da libertação, da liberdade em Cristo. Como é que funciona esta caminhada? Os primeiros cristãos, na primeira geração, só depois de muitos anos em que eles foram chamados de cristãos. No início, eles eram chamados homens e mulheres do caminho. Eram pessoas do caminho. Eles estão a juntar, são pessoas do caminho. Que coisa estranha. Não eram chamados de cristãos. Só depois, em Antioquia, uma outra igreja fora de Jerusalém, é que eles foram chamados cristãos. No início, eram pessoas do caminho. O que é que isto quer dizer? Em que eles estavam comprometidos com caminhar segundo os passos
Já está. Então, nós estamos a falar acerca de caminho, certo? Ainda se lembram? Eu sei que quando nós temos fazemos pausas, nós esquecemos do que foi falado antes, mas estamos neste caminho, não é? Então, homens e mulheres eram chamados pessoas do caminho, porque eles estavam a caminhar nas pegadas, no trilho em que Jesus tinha aberto, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Nesta caminhada com o Senhor, nós vemos que há uma porta, há um início desse caminho, que é o momento da nossa salvação, mas depois há um percurso nesse caminho em que requer uma transformação, algo intencional para nós caminharmos de acordo com a vida de Jesus. Quando eu estava aqui a pensar e a estudar sobre esta caminhada, eu vi que, e tenho visto que várias formas nesta caminhada vão determinar a forma em que nós vamos experimentar esta liberdade da opressão que nós vemos neste versículo inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós chegamos a Jesus, nós somos libertos ou perdoados das nossas ofensas. Mas não significa que nós voltamos. Obrigado, Paulo. Mas isso não significa. Uau! O meu microfone voltou, graças a Deus. Quando nós encontramos Jesus. Isto é muito melhor. Eu gosto muito mais deste microfone. Quando nós encontramos Jesus, o que acontece é que o nosso pecado é perdoado, nós somos libertos da opressão que tem estado a subjugar a nossa vida, coisas na nossa vida não mudam. O que é que acontece? Nós chegamos e talvez nós temos hábitos, formas de viver, em que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós muitas vezes voltamos para aqueles hábitos antigos da nossa vida antes de conhecer Jesus e nós pensamos que talvez isso está tudo bem. Mas quando nós comparamos essa vivência, esse estilo de vida com a vida de Cristo, nós vemos que talvez não é igual a Cristo. É algo que nós estávamos habituados a fazer, algo que nós habituamos-nos ao longo da nossa vida a ter este estilo de vida. E eu vejo isso como algo que nos oprime, algo que nos limita. Por quê? Porque nós vemos que certos hábitos, não sendo hábitos, não ser a semelhança de Jesus, quando nós continuamos a fazer esses hábitos, nós vamos afastando e afastando do caminho certo, que é o caminho de sermos igual a Jesus. Quando eu vejo isso, eu vejo que Jesus veio não somente para trazer salvação, mas para trazer libertação total sobre a nossa vida. 1 João 3, versículo 8 diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, ou para isto Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós vemos que a forma antiga de nós vivermos era uma forma talvez boa ou talvez não, mas era uma forma igual a este mundo e era uma forma que afastava-nos de Jesus. Quando Jesus veio, Ele veio para desfazer essas obras, essas distrações do diabo. Para quê? Para que nós pudéssemos seguir um caminho com Deus. Quando eu vejo esta opressão que pode subjugar a nossa vida, pode nos limitar, eu vejo esta opressão em 3 áreas diferentes. Uma das áreas é a nossa natureza humana. Cada um de nós temos uma natureza humana, que vem desde a nossa infância, vem até mais longe, desde o nosso pai Adão, que tem uma natureza humana, que na Bíblia nós chamamos uma natureza pecaminosa, e até na Bíblia diz que isso é a nossa natureza carnal. Agora, isso não significa que é uma natureza de carne, como nós vamos ao talho e compramos carne. Não, é natureza humana, natureza
normal, nossa natureza até pecaminosa. Várias menções na Bíblia falam com estes termos, em que eu vejo que uma das áreas da nossa opressão é por causa da nossa natureza. Romanos 8, 13 diz que, porque se viver segundo a carne, ou segundo essa natureza humana, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, este versículo explica que nós, cada um de nós, filhos de Deus, porque este livro foi escrito para a igreja, para filhos e filhas de Deus, diz que se nós vivermos segundo a nossa natureza humana, nós vamos morrer. Ou, em outras palavras, nós vamos estar oprimidos. Mas se pelo Espírito de Deus, esta é a chave, pelo Espírito de Deus, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, ou sereis libertos da opressão. Pelo Espírito de Deus é algo contínuo, não somente algo inicial da nossa conversão, mas é uma obra do Espírito Santo, sempre operando na nossa vida diariamente, mortificando as obras naturais da nossa natureza humana. Nós vamos encontrar a liberdade da opressão que vem deste mundo. O Espírito Santo nos capacita para mortificar a nossa carne. Agora, o que é que isso significa, mortificar a nossa carne? Não significa, como várias pessoas mais religiosas chicoteiam o seu corpo, fazem autoflagelação para magoar o seu corpo, pensando que isso é a mortificação da carne. Não tem nada a ver com isso. O que é mortificar a nossa carne? É identificar áreas da nossa vida que nós achávamos que eram normais antes de encontrar o caminho de Jesus, e nós vemos isso perante o exemplo de Jesus e diz, isso não tem nada a ver com Jesus. Então nós deixamos de fazer isso. É dizer não a mim próprio. Mortificar a carne. Então, uma opressão que nós vemos aqui na nossa vida é a opressão natural da nossa natureza carnal. Tu e eu temos uma natureza carnal. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo justificados pela obra da cruz, nós temos uma natureza carnal. Nós temos que negar esses impulsos. Nós temos que dizer não. Nós temos que praticar disciplina espiritual. Nós temos que dizer sim a Deus e dizer não à minha vontade. Amém? Nós temos que praticar esta renúncia diariamente. Eu não sei qual é que é a batalha que tu estás a passar, mas há batalhas que são naturais da nossa natureza carnal. Uma das batalhas é ira. Eu vou zangar, eu quero os meus direitos. Isso é normal. O meu pai era assim, eu sou assim, uma pessoa irada, então eu vou fazer. Outra é amargura. Outra área é orgulho. Outra área é mentira. Outra área é manipulação. Ou até áreas sexuais, de pornografia, de luxúria, em que nós podemos pensar que isso são opressões espirituais, influências demoníacas, até podem chegar a esse ponto, e vou explicar como é que chega a esse ponto também. Mas essas opressões começam na nossa natureza pecaminosa. Estão a acompanhar-me? Vocês podem pensar, pastor, isto não sou eu não sou assim. Pastor, isto é normal hoje em dia, toda a gente faz, toda a gente é assim. Queridos,
Nós não podemos guiar-nos pela pauta desta geração, temos que guiar-nos pela pauta que é o caminho da verdade, sermos a imagem e semelhança de Cristo. Então nós mortificamos estes impulsos carnais através da obediência e da mortificação da nossa carne pela obra do Espírito Santo em nós. Amém? Um grande homem de Deus que passou a maior parte da sua vida na prisão por causa da pregação da palavra na China, o pastor Watchman Nee, diz que a cruz não é apenas um evento passado, é uma vida diária de negação do nosso ego. A cruz não é somente um evento de nossa justificação do nosso passado, o início da nossa caminhada com Deus, é algo diariamente da nossa negação do nosso ego, do nosso eu. A cruz tem que ser vivida diariamente, é a mortificação da nossa carne, é dizer, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais sou eu que estou a viver, mas Cristo está a viver em mim. Isto acontece através da obra do Espírito Santo, mas também acontece através da nossa disciplina diária, dizer não à nossa carne e sim ao Espírito de Deus. Amém? Segunda área de operação, para quem está a escrever, são as fortalezas opressoras. As fortalezas opressoras. Eu vou explicar isto em 2 Coríntios 10, versículo 3. Diz que, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Nós vivemos num país cheio de fortalezas, não é? Quem já subiu a uma fortaleza aqui em Portugal? Quer alguém? Agora, uma fortaleza é muito diferente de uma construção moderna, certo? Uma construção moderna, eles põem placas, enchem com massa e fica um muro de cimento, não é? Reforçado com ferro, claro, nosso construtor amigo, ele sabe explicar isto melhor do que eu, mas é uma construção muito diferente de uma fortaleza antiga. Uma fortaleza antiga, como é que é feita? Uma pedra, outra pedra, outra pedra, então agarrar nestas pedras e construir, ligando uma à outra, para depois construir uns muros, ligando umas às outras até que aqueles muros ficam estáveis, até aqueles muros duram dezenas e até centenas de anos. Nós vemos que as fortalezas hoje em dia datam até centenas de anos atrás. Fortalezas fortes e firmes. Agora aqui a palavra diz que fortalezas, destruindo as fortalezas. Há alguma área que é a operação da nossa natureza carnal e a próxima área é a operação das fortalezas na nossa vida. Agora, o que é diferente da natureza carnal e das fortalezas opressoras, ou fortaleza até, eu não gosto de chamar de espirituais, eu gosto de chamar de fortalezas da nossa alma. Uma área tem a ver com outra, mas são áreas diferentes. A primeira área é a nossa carne, natureza, que grita, diz, eu quero, eu posso, eu mando, eu. A próxima área são fortalezas, que significa que cada vez que nós deixamos-nos ir, ou dizer, eu vou fazer isso de acordo com a minha vontade, nós estamos a agarrar numa pedra do meu ego, da minha vontade, e estamos a colocar essa pedra no nosso coração. Depois nós dizemos, eu quero ver aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero dizer isso. Aquela pessoa tratou-me mal, eu vou fazer isso. O que é que nós estamos a fazer? Agarrar mais uma pedra. Vez após vez, nós damos asa à nossa natureza pecaminosa, nós estamos a fazer pedra sobre pedra, pedra sobre pedra.
ensinando o nosso interior a dizer que isso está certo. Isso é a nossa identidade, é a nossa forma de ser. Pedra sobre pedra, construindo fortalezas na nossa alma. E nós pensamos que isso é normal. Pensamos que isso é a nossa identidade. Pensamos que isso não faz mal nenhum. É quem nós somos. Nós até dizemos coisas como: eu não vou mudar. Deus não me ouve. Deus não está a escutar as minhas orações. Eu sou assim para sempre. Por que eu vou mudar? Eu tenho o direito de ser assim por aquilo que eu já passei na vida. Eu já passei muito na vida, então tenho o direito de ser duro. Tenho o direito de fazer isso, de dar asa à minha carne. Toda a gente faz isso, por isso não tem mal nenhum. Nós justificamos-nos, nós damos desculpas para essa fortaleza, pensando que nós estamos a fazer tudo bem. Mas quando nós comparamos a nossa vida, os caminhos do nosso coração, os caminhos dos nossos pensamentos, e comparamos com o caminho de Jesus, nós dizemos: meu Deus, isto está completamente fora. E nós perguntamos: por que isto está a acontecer? Até tentamos amarrar o diabo e expulsar o demónio, mas não tem nada a ver com o diabo nem o demónio. Não tem nada a ver, irmão. Tem a ver com a nossa natureza carnal, que grita. E nós dizemos: sim, isso é normal, isso é válido. E nós construímos fortalezas, construções no nosso interior, validando o nosso desvio do caminho do Senhor. Como é que nós lidamos com as fortalezas interiores? Na Bíblia, Jesus falou algumas vezes acerca de pedras. Ele até diz que eu sou a pedra da esquina. Eu sou a rocha firme. Até Jesus, nas suas parábolas, fala acerca de construir a tua casa sobre a... Ele não está a falar acerca das fortalezas. Ele não está a falar acerca das fortalezas da nossa carne. Ele está a falar acerca da sua pessoa, da sua verdade, dos seus princípios e do seu reino. Amém? A rocha nessa parábola é ouvir a palavra e pôr em prática a palavra. Amém? Então, quando nós vemos Jesus é a pedra da esquina, Ele é a rocha firme, nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. Há aqui um segredo. Se nós queremos derrubar as fortalezas, a forma que nós derrubamos-las é quando nós assumimos que Jesus é a nossa rocha, a sua palavra é a nossa verdade e construímos uma casa espiritual sobre a verdade que está na palavra do Senhor. Amém? Isto faz sentido? Muitas vezes nós agarramos e olhamos para estes versículos da Bíblia de uma forma meio aleatória e nós pensamos: isto é fixe deste lado, isto é giro daquilo, mas nós não pensamos que isto está tudo interligado. Nós não pensamos que isso está tudo, Jesus está a explicar o seu reino de um todo. Derrubando as fortalezas é nós agarrarmos na palavra de Deus e firmarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus. É nós lemos a palavra de Deus e seguimos a palavra de Deus sem questionamentos, sem adulterar a palavra, sem mudar a palavra conforme a nossa natureza pecaminosa. É nós agarrarmos a palavra e dizemos: sim, isso é a minha vida, é a minha verdade, é aquilo que eu quero firmar a minha casa sobre essa palavra. Um outro avivalista, Leonard Ravenhill, que ele diz assim: a maior fortaleza do inferno é uma mente não renovada. A maior fortaleza do inferno é uma mente que não está renovada. Nós pensamos que a nossa mente é somente renovada quando nós vamos a uma reunião de avivamento.
Quando nós estamos na igreja e sentimos esse poder no louvor e adoração, como nós sentimos hoje de manhã, uau, a minha mente está a ser, uau, eu estou num sítio de renovação. Mas a renovação ou a transformação do nosso entendimento vem quando esta palavra entra cá dentro. É quando nós começamos a estudar, a meditar, a ver esta palavra é a minha vida. Irmão, se tu não tens o hábito de ler a Bíblia diariamente, não pense que a tua mente vai ser transformada ou renovada. Não vai. A tua mente é transformada e renovada através da palavra de Deus. A palavra é aquilo que vai transformar o nosso entendimento. A próxima área da operação, então nós falamos da operação da nossa natureza, vocês estão a acompanhar? Nossa natureza. Falamos acerca da operação de fortalezas, sim? Estão a acompanhar? Agora, a terceira operação e última que eu estou aqui a identificar é a operação espiritual. A operação espiritual. A operação de natureza, a operação de fortalezas e a operação espiritual. A operação espiritual é quando forças espirituais oprimem a nossa vida de tal forma que nós fazemos, falamos, pensamos, sentimos coisas que nós não queremos sentir, falar, pensar ou fazer. É quando algo ou alguém está a controlar-nos. Ok? Isso é uma operação espiritual. É quando o inimigo, ou seres espirituais, controla a nossa vida. Agora, pastor, calma aí. Eu sou crente. Calma aí, eu sou cristão. Sou seguidor de Cristo. Estás-me a dizer que eu posso ser influenciado e controlado por seres espirituais? Sim, eu estou a dizer isso. Eu tenho visto N vezes homens e mulheres que seguem a Jesus, que dizem que são cristãos, mas que estão a ser controlados por seres espirituais. Como é que eu vejo isso? Eu vejo porque há pessoas que, mesmo sendo cristãos, têm pensamentos suicida. Mesmo sendo cristãos, têm pensamentos e hábitos de violência, que são viciados em álcool, drogas. Mesmo sendo cristãos, são viciados em tabaco. Mesmo sendo cristãos, são viciados na mentira, na pornografia. Mesmo sendo cristãos, são pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos. Por quê? Porque os seus impulsos dominaram o seu comportamento, vez após vez construíram uma fortaleza. Essa fortaleza é uma casa. E nessa casa são depois chamados seres para habitar. Jesus falou acerca disso quando ele falou acerca da habitação demoníaca. Ele falou acerca de vocês podem expulsar um homem forte de uma casa, habitação, fortaleza. Mas se não for enchida essa casa, podem até limpar a casa, mas se não for enchida novamente a casa, o que vai acontecer? Vão vir seres espirituais 7 vezes piores para habitar dentro da casa. Jesus estava a falar para os seus discípulos, não estava a falar para pessoas que não conheciam o caminho. Que significa que filhos de Deus, justificados pela obra da cruz, têm uma carne a gritar cá dentro: eu quero fazer isso. O sim
aos impulsos carnais forma uma fortaleza de normalidade desse comportamento, que aquilo é normal, toda a gente faz, não há problema nenhum, toda a gente até na igreja faz. Eu vejo tantas pessoas a fazerem isso, qual é o problema com isso? Fortalezas, vez após vez após vez. O nosso inimigo anda ao nosso derredor a ver onde nós pode nos tragar. Não é tragar de uma forma, ok, vou só dar uma mordidela no calcanhar. Não, ele quer habitar, quer controlar. O inimigo vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Ele não joga de uma forma amigável. Ele joga de uma forma destrutiva. Ele quer ganhar a força toda. Então ele está à procura das habitações, das fortalezas ocupadas do Espírito Santo de Deus para ocupar, para depois destruir a nossa vida, a nossa identidade sendo filhos de Deus, matando a nossa vida, derrubando quem nós somos, roubando o que Deus tem nos abençoado. Tudo porque a nossa carne grita. E quando eu leio este versículo, longe da opressão, eu digo, meu Deus, eu tenho estado a convidar a opressão para a minha vida, mesmo sendo justificado pela obra da cruz, por causa do meu sim à minha carne. Eu começo a criar habitações em que o diabo pode enviar os seus demónios, trazendo medo, insegurança, opressão, orgulho, desviando-me completamente do caminho de Jesus. Faz sentido para vocês? A libertação que nós temos, ou a liberdade que nós temos em Cristo, através da obra do Espírito Santo, é uma liberdade plena. Amém? A palavra diz que Ele vem para trazer liberdade. Ele vem para nos libertar de toda a opressão. Ele vem para nos criar uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas isso é algo contínuo, algo diário nas nossas vidas. Algo que nós temos que diariamente dizer não à nossa carne. Diariamente nós temos que criar uma nova forma de viver. Uma nova vivência. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele fez grandes milagres. Milagres incríveis. Um dos milagres é relatado em João 5, em que Ele estava à beira de um tanque. E Ele viu vários doentes à volta daquele tanque, uma piscina, tipo um tanque lá ao pé de Jerusalém, e Ele milagrosamente cura um paralítico que estava ali sentado há 38 anos, subjugado, oprimido pela doença. E Ele imediatamente cura aquele homem. Mais tarde, no dia, Ele encontra o homem novamente e Ele diz: não peques mais, para que não veja sobre ti uma opressão, um mal pior. O que é que Jesus está a fazer? Ele salva, liberta, cura aquele homem neste lugar. E depois Ele confronta as fortalezas daquele homem, os hábitos pecaminosos daquele homem, e diz: não pecas mais, para que não venha o mal superior ou pior sobre a tua vida. Jesus está a dar o segredo da libertação total. Primeiramente liberta de um lado, depois Ele diz: vai e não peques mais. Vez após vez Ele tem esse mesmo discurso. Nós podemos dizer: porquê que Jesus está a dizer isso? Não peques mais. Tu sabes que o homem é pecaminoso. Ele tem uma natureza pecaminosa. Porquê que tu estás a dizer isso? Porquê que não curas e ponto final? Porque Jesus está a querer que esse homem, nós, se pomos no lugar daquele homem, não sejamos somente curados, mas libertos de toda a opressão. Jesus também teve esse mesmo discurso quando Ele voltou do monte de transfiguração. Ele subiu com 3 dos seus discípulos mais próximos, subiu ao monte
Quando ele estava em oração, isto é relatado em Mateus 17, quando ele estava em oração, ele é transfigurado, ele fica com uma forma diferente. É uma experiência incrível. Quando ele desce com os seus 3 discípulos do monte, ele encontra os outros discípulos, os outros 9 discípulos, aflitos, porque há um rapaz que está a ser oprimido por um demónio, em que, vez após vez, aquele demónio tenta tirar a vida daquele rapaz. E o pai vem aos discípulos e diz: cura este rapaz. E os discípulos não conseguem curar. Não conseguem trazer libertação a este menino. Quando Jesus vem, ele diz: vocês têm pouca fé. O que é que ele diz mais? Diz que esta casta vem com quê? Esta libertação, ou a libertação deste demónio, com esta casta, estes demónios, vem com jejum e oração. O que é jejum? O que é jejum? Fala mais alto, Ricardo. É tirar alguma coisa que nós gostamos, não é? Abster de algo. O que é isso? Abster de alguma coisa. Isso é mortificar a nossa carne. Jejum é uma coisa. O que é o outro passo? Oração. O que é a oração? Falar com Deus. É criar uma nova forma de vivência. É derrubar uma fortaleza e criar uma nova forma de falar, de ver o problema e de agir. Jesus novamente está a dar o segredo da libertação total. Não somente é mortificação da nossa carne, dizer não aos meus impulsos, aos meus desejos, mas ele depois dá o segundo segredo, que é jejum e oração. Derrubar as fortalezas do negativismo, derrubar as fortalezas do medo, derrubar as fortalezas de hábitos normais e criar uma nova forma de falar, uma nova pregação, uma nova forma de lidar com Deus. Se nós queremos liberdade total da nossa vida, nós temos que encarar estas áreas com intencionalidade. Nós não podemos somente seguir a vida de uma forma banal. Nós temos que seguir entendendo que há situações na nossa vida que são impulsos carnais, em que nós temos que dizer: não, eu não vou fazer mais isso. Nós temos que entender que nós, por causa do sim à nossa carne, nós edificamos fortalezas, hábitos, formas de pensar, formas de sentir que tem trazido uma opressão sobre a nossa vida. Nós temos que derrubar essas fortalezas. Temos que dizer: eu vou começar a ter um hábito de oração. Eu vou deixar de mentir. Eu vou não somente dizer não, mas vou criar uma nova estrutura à minha volta, uma estrutura de fé, da palavra de Deus. E depois nós temos que identificar se há áreas na tua vida em que tu já não tens controle. Já é mais forte. Já não tens controle porque esses pensamentos de tirar a tua própria vida gritam. Tu não tens controle porque quando estás sozinho, apetece olhar para a pornografia. Quando tu estás perante uma situação, tu não consegues não dizer uma mentira. Quando estás, tu vais machucar a todos com o teu orgulho. E é algo mais forte do que ti próprio. Tu tens que ter a coragem de dizer: não, isso é mais forte do que mim, de que o Espírito Santo é um espírito opressor. Quando tu identificas que é um espírito opressor, como é que tu lidas com isso? A forma que nós lidamos com os espíritos opressores não é a mesma forma que nós lidamos com a nossa carne. Um espírito opressor, tu não podes disciplinar esse espírito. O espírito opressor não podes dizer: ok, eu vou criar novos hábitos. Não.
O espírito opressor somente larga a tua vida quando quebras a legalidade que ele tem para operar na tua vida. O espírito opressor ganha legalidade para operar na tua vida quando tu dizes sim a teus desejos carnais. Quando dizes sim aos teus desejos carnais, tu deves abrir um espaço para que o espírito opressor oprima a tua vida. Estás a dar legalidade para este espírito oprimir a tua vida, porque já não estás a dizer sim a Deus, mas estás a dizer sim ao teu próprio desejo, à tua própria vida, aos teus impulsos. Então tens que encarar que tu deste legalidade àquele espírito opressor para dominar a tua vida. Agora, como é que tu tiras essa legalidade? Pedindo perdão a Jesus. Pedindo, Deus, perdoa-me. Eu abri a porta da minha vida. Perdoa-me, Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de toda injustiça. Justiça, lembra? Justiça vem da obra da cruz. Injustiça vem quando nós dizemos sim à nossa carne. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós quebramos essa injustiça e nós aceitamos a justiça do Senhor através da obra da cruz. Quando nós pedimos perdão, nós estamos a quebrar a legalidade. O espírito opressor já não tem mais legalidade para operar na nossa vida. Depois, o que temos de fazer? Nós temos que expulsar esse demónio da nossa vida. Nós temos que encarar que isso é um espírito opressor e nós temos que dizer, em nome de Jesus, não na minha própria autoridade, mas no nome do nosso Senhor Jesus, espírito de mentira, larga a minha vida. Isto faz sentido? Agora, isso acontece em cada área da nossa vida, áreas em que nós sentimos impulsos carnais, que nós temos edificado fortalezas na nossa alma e que nós estamos a ser oprimidos espiritualmente. Cada uma dessas áreas, Jesus quer libertar-nos. Amém? Cada uma dessas áreas, Jesus quer trazer-nos uma nova vida em Cristo Jesus. Não é porque nosso merecimento, mas por causa de nós estamos neste caminho em Cristo Jesus, pela obra e o poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer não à nossa carne. Nós podemos destruir as fortalezas de nossa volta e nós podemos expulsar os demónios que têm estado a subjugar a nossa vida. Amém? Isto faz sentido? Deus quer trazer liberdade à nossa vida. Deus quer trazer liberdade a cada um de nós. Aleluia. 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 Quando eu comecei a fazer este estudo mais profundo sobre estas áreas, eu comecei a identificar áreas na minha vida que eu estava a dizer sim à minha carne. Pastor, mas o pastor é um homem consagrado ao Senhor. É um homem que prega todas as semanas. Como é que é possível, pastor? Diga, amados, eu sou carne e osso como vocês. Eu tenho um corpo que grita. Eu habito neste mundo como vocês. Só porque eu sou pastor, não sou completamente acima de tudo. Não. Cada um de nós passa por isso. E quando o Espírito Santo começou a abrir este tema para mim, eu digo, meu Deus, tem misericórdia sobre mim, Senhor. Que eu sou um homem impuro, de lábios impuros, tal como o profeta Isaías diz, eu sou um homem nesta geração impura. Perdoa-me, Senhor. E eu tive que chegar com esta humildade perante Deus e tive que dizer, Espírito Santo, ajuda-me neste caminho. Porque este caminho é um caminho que eu sei que vai custar tudo, mas vale a pena. Vale a pena. Porque somente neste caminho eu vou ser completamente livre. Deus quer nos libertar totalmente.
Deus quer que sejas livre totalmente. Ele sabe as dificuldades que estás a passar. Ele sabe as batalhas que tu estás a travar. Ele sabe as tuas batalhas interiores que tu estás a travar. Eu ia dizer limitações, mas não são limitações. Com Jesus não há limitações. Porque tudo é possível com Ele. Por isso que não gosto dessa palavra limitação, porque nós não somos limitados. Com Cristo nós conseguimos ultrapassar. Podem ser batalhas, podem ser gigantes, mas não há limites. Nós podemos pensar que isso é uma limitação, faz parte da minha identidade, mas não é. Isto não tem nada a ver com Cristo. Nós temos que sempre guiar a nossa vida à imagem de Cristo. E se há áreas na tua vida, na minha vida, que não são iguais a Cristo, que não são alinhados com a imagem de Cristo, nós precisamos identificar o que é que está a passar. Será que são sims da nossa natureza pecaminosa, carnal? Será que é uma fortaleza que nós já deixamos que foi edificada na nossa vida? Ou será que já está num ponto de opressão, de destruição, de morte? E eu sei que o Espírito Santo está a falar contigo hoje de manhã. Eu sei porque o Espírito Santo falou comigo ao longo deste percurso. Eu sei, ao falar isto, eu sei que o Espírito Santo também está a falar contigo. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, é uma semente de vida. Então o que eu encorajo é abrir o teu coração com coragem e com ousadia e começa a reconhecer as áreas em que tu queres dar acesso ao Espírito Santo. Há áreas em que tu vês que são áreas em que nem quero mostrar a ninguém. São áreas, quartos escuros, quartos desarrumados no meu interior. Eu encorajo-te hoje para ter coragem em abrir isso tudo para o Espírito Santo. Abra o teu coração completamente. Diz: Espírito Santo, sonda-me, que a tua luz brilha, em que tu podes mostrar e trazer à luz o que está escondido neste momento. Em que aquilo que eu acho normal é por causa da influência à minha volta, da história da minha vida, que eu não acho mais normal, mas que eu posso encarar como algo da minha natureza adâmica, natureza carnal, pecaminosa, em que eu preciso de trazer isso à cruz. Não seja feita mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. E destruindo todas as fortalezas da alma, fortalezas emocionais, mentais, construindo a tua vida, a minha vida, sobre a rocha firme que é a palavra do Senhor. E talvez até trazer a expulsão, a libertação, a tirar fora essa opressão espiritual. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Não há vergonha nenhuma em reconhecer que estás a ser oprimido, que tens tido uma opressão espiritual sobre a tua vida. Mas a vergonha é manter. Quando nós chegamos a um consultório médico, nós podemos
dizer obrigado pelo diagnóstico, obrigado por teres visto o que se passa a mim, mas eu quero ir para casa e nem ligar, mas depois podemos dizer, eu quero ser tratado, eu quero passar pela cirurgia, eu quero ser tratado. E hoje o médico dos médicos está aqui e está a oferecer um tratamento profundo, um tratamento espiritual, um tratamento para trazer liberdade total pela presença do Espírito Santo. Então eu quero desafiar-te a tomares um passo na direção do Senhor. É dizer, Deus, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, tal como aquele pai que estava a ver o seu filho a ser oprimido por demónios. Ele chegou a Jesus e disse, eu quero que o meu filho seja liberto. Talvez tu estás a ser oprimido com esses pensamentos, com esses impulsos, com esses desejos, com essa forma de falar que tem sido mais forte que podes aguentar. E até podes estar a ouvir nos teus ouvidos e dizer, não vale a pena, isto não é para mim, eu não quero. Isso não é a tua carne a falar. Isso são as forças demoníacas ainda a plantar mentiras no teu subconsciente, negando o poder de Jesus, negando que Jesus pode libertar. Então eu quero desafiar-te a só chegar aqui em frente, a chegar aqui pelas laterais e só dizer, eu quero ser livre. Eu quero ser liberto desta opressão espiritual. Eu quero ser liberto destas mentiras que eu tenho ouvido nos meus pensamentos. Eu tenho sido bombardeado com isto. Eu quero ser liberto e não quero mais isso. Eu reconheço agora que é uma opressão espiritual e eu quero hoje ser liberto disso. Estás a ouvir palavras de dúvida nos teus ouvidos, eu vou ter ousadia e vou dizer que isso não é o Espírito Santo. Isso é um demónio falar contigo, dizer que isso não tem poder, isso não vai resultar, isso é só mais um domingo. Querido, eu quero desafiar-te, não dês mais ouvidos ao demónio. Deus quer libertar. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para ter vida e vida com abundância. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade de toda a opressão. Eu vou dizer mais uma vez, se estás a ouvir palavras de dúvida nos teus ouvidos agora, não são palavras do Espírito Santo. Não são palavras da tua mente. Nós estamos num momento sagrado em que o Espírito Santo está aqui porque nós estamos a focar a nossa atenção em Jesus. E a palavra de Deus diz, quando há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Espírito de Deus está. Então nós estamos num lugar sagrado, num momento sagrado. E se tu estás a ouvir palavras de dúvida, não são palavras do Espírito Santo, são palavras do demónio que tem oprimido a tua vida. Então tenha coragem, amado, para chegar aqui em frente e dizer, eu quero ser livre disto. Eu não quero viver mais debaixo desta opressão que tem-me trazido morte, tem roubado a minha energia, tem roubado a minha visão, a minha alegria, tem destruído tudo à minha volta e não quero mais isso. Então chega aqui em frente com ousadia. Chega aqui em frente com ousadia. Hoje é o dia em que Jesus vai te libertar. Em que Jesus vai te libertar. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer liberdade plena à tua vida. Hoje é o dia em que vai terminar a opressão demoníaca.
Hoje é o dia que vai quebrar o vínculo legal que Ele tem estado a operar na tua vida. Hoje é o dia em que jamais serás o mesmo. Hoje é o dia da tua liberdade em Cristo Jesus. Então, se estás a ser confrontado no lugar onde tu estás, chega aqui em frente. Se pensas, ninguém sabe, eu estou bonitinho por fora, eu sou perfeito por fora. Deus vê o teu coração, Deus vê o lugar onde tu tens estado a habitar, o lugar da tentação, o lugar onde tu tens estado a criar como uma habitação normal, um hábito normal da tua vida. E Deus vê isso e Ele está a dizer, querido, sai dali. É dia de libertação, é dia de cura, é dia de estares livre de toda a opressão, em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós orarmos para vocês que estão aqui em frente, vamos só fazer uma oração. Em que esta oração eu preciso que vocês repitam comigo a oração. Porque antes de nós orarmos para a libertação de opressão, nós precisamos que vocês digam nas vossas palavras e vocês falam nas vossas palavras este corte da legalidade. Nós falamos que o inimigo opera quando há legalidade. E a forma que a legalidade é quebrada é quando nós tiramos essa legalidade confessando e declarando que nós somos de Jesus. Amém? Então vamos orar em conjunto. Senhor Jesus, muito obrigado pelo poder da cruz. Obrigado por tu morreste para a minha vida. Obrigado porque tu ressuscitaste ao terceiro dia para que eu possa ter vida abundante. Deus, nesta hora eu reconheço que há hábitos na minha vida que não estão alinhados contigo. Por isso, hoje eu peço perdão, Jesus. Eu peço perdão por ter dito sim aos meus desejos carnais. Eu peço perdão por ter edificado fortalezas na minha mente, no meu coração. Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Jesus. Agora, nas tuas próprias palavras, começa a dizer, não tem que ser assim de uma forma audível para que eu possa ouvir, mas começa a dizer aquilo que tu sabes que são ofensas perante Deus. Começa a trazer isso à luz. Começa a dizer, Jesus, perdoa-me isto. Jesus, eu fiz isso. Eu pensei isso. Jesus, eu concordei com isso. Jesus, eu senti isso. Jesus, eu vi aquilo. Jesus, tem misericórdia de mim. Começa a dizer essas palavras nas tuas próprias palavras. Não tem que ser de uma forma audível, ninguém está aqui para ouvir, mas Jesus tem que ouvir. Então diz isso, traz isso à luz e diz, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. O Espírito de Deus está ali à liberdade. Quero convidar os meus pais, o Marcos, a Sílvia, vamos orar. Vamos orar uma oração de libertação. E a Mónica também. Vamos tomar a autoridade em nome de Jesus.
E nós vamos declarar para toda a força demoníaca tem que largar agora cada uma das vossas vidas. Nós vamos declarar com ousadia. Nós não vamos pedir, mas nós vamos exigir com a autoridade no nome de Jesus para que toda a força demoníaca que tem estado a oprimir as vossas vidas, que larga agora em nome de Jesus. A oração que nós vamos fazer é uma oração de tomar autoridade em nome de Jesus e declarar que toda obra do diabo tem que largar, tem que sair, tem que deixar de habitar esta casa. O grupo de louvor está a adorar. Quem está aqui na sala, continuem em adoração. Se vocês aqui em frente ainda estão a ser bombardeados com pensamentos de dúvida, eu encorajo somente para dizer Jesus, Jesus, Jesus. Começa a confessar o nome Jesus. Se estás a ouvir palavras de dúvida, começa a deixar o nome de Jesus assim dos vossos lábios. Aquele nome que é sobre todo o nome. Aquele nome que cada língua confessa, cada joelho se dobra ante o nome de Jesus. Começa a dizer Jesus, 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 Jesus. Jesus está a libertar a tua vida. Jesus está a libertar a tua vida. Não deixa que a dúvida entre na tua vida. Jesus. Toda cadeia é quebrada em nome de Jesus. Toda fortaleza cai em nome de Jesus. Toda cadeia é quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo demônio sai, larga em nome de Jesus. Seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas no lugar onde tu estás. Hoje de manhã começa a falar novas línguas no Espírito Santo. Começa a exaltar Jesus e clamar pelo enchimento novo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem, enche, chora, babá. Cheio do Espírito Santo, falar novas línguas do Espírito
Enche-nos hoje com mais do Teu Espírito, mais da Tua presença. Mais. No lugar onde Tu estás, começa a convidar o Espírito Santo para encher-te novamente. O Espírito Santo não precisa de um grande alarido para encher as nossas vidas. Não precisa de um grande barulho. Precisa de uma casa vazia. Precisa de um desejo de nossa parte para sermos cheios. Jesus diz nessa parábola: se a casa não estiver cheia, vem 7 vezes pior. Então, nesta hora, queridos, começa a clamar para o Espírito Santo encher a tua vida. A tua vida foi limpa, foi varrida pelo poder da palavra de Deus, pelo nome de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Agora, essa casa precisa de ser cheia da presença, da pessoa do Espírito Santo. Então fecha os teus olhos e abre o teu coração e começa a clamar pelo Espírito Santo. Começa a dizer: Espírito Santo, enche-nos. Mesmo que tu não vieste aqui à frente, o Espírito Santo quer encher-te pela sua presença. Por isso clama pelo Espírito Santo e Espírito Santo enche-me hoje. Eu quero que a minha casa seja completamente cheia de Ti, para que nada mais tenha lugar para habitar, para oprimir, mas que o Teu Espírito controla, enche, transborda, permeia cada lugar, cada canto e recanto com a Tua presença. Então enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Espírito Santo. Concentra a tua atenção nele e diz: Espírito Santo, enche-me. Enche, tal como o sopro que enche os meus pulmões. Que possas encher, tal como o sopro que enche os meus pulmões. Encha-me, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Espírito Santo, encha-me, Senhor. Aviva-nos com a tua presença, Espírito Santo. Através da tua presença, Espírito Santo, nós podemos viver livres, negando a nossa carne, derrubando as fortalezas e caminhar em plenitude de vida através da obra do teu Espírito em nós, Senhor. Oh, Santo Espírito, enche. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Paulo, na carta aos Efésios, diz que não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós enchemos-nos com vinho, nós estamos a dar asa à nossa carne. Mas quando nós enchemos com o Espírito continuamente, nós estamos a ser
cheios do poder de Deus, para dizermos não à nossa carne e dizermos sim ao Espírito de Deus. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está a agir ainda nesta sala, então vamos deixar que o Espírito Santo tenha livre acesso a cada uma das nossas vidas, enchendo-nos com uma nova vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Jesus, Tu és digno. Tu és poderoso, Senhor. Aviva o amor pela Tua palavra, aviva o amor pela Tua presença, aviva, sim, o amor, uma paixão, Senhor. Uma nova fome, Senhor, uma nova sede da Tua presença, Deus. Desejo pela Tua palavra. Uma alegria sem medida, uma alegria sem medida. Rios de águas vivas vêm na presença do Espírito Santo. Mais Deus, mais Senhor, mais Deus. Onde havia cansaço, há poder. Há poder, há poder no Espírito Santo. Se queres mais de Espírito Santo, eu quero mais. Eu quero mais. Tua vida é um tempo novo de liberdade na presença do Espírito Santo. Clamamos por mais, Deus. Clamamos por mais, Deus.
Consegues dizer: este é um novo dia na minha vida? Consegues dizer isso? Este é um novo dia na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Que este dia seja um primeiro dia de um tempo de liberdade na tua vida. Amém? Amém. Um resto do dia abençoado, um domingo bom na presença de Deus. Aleluia. Eu desafio-te para começar a criar hábitos novos na tua vida. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis em que o teu corpo é saudável, a tua alma, a tua mente, os teus desejos são saudáveis e o teu espírito é saudável. Amém? Começa a criar ciclos, rotinas, hábitos novos na tua vida. Vocês vão construir fortalezas novas para que o Espírito Santo crie estabilidade, crie um lugar de habitação da sua presença. Amém? Resto domingo abençoado em nome de Jesus.